Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço de comunicação que é feito para quem entende, para quem faz, para quem gosta de comunicação, para quem é interessado em comunicação, e com uma novidade, que antes aquilo que era gravado para ser exibido depois no streaming, no nosso canal do ICTV lá, nós estamos fazendo hoje ao vivo, uma estreia especial, um episódio super especial ao vivo. E eu não podia deixar de trazer uma outra pessoa, uma pessoa aqui, uma convidada também muito especial, muito especial. Foi até a gente colocou no post aí que a minha querida Dirlene Silva, que é mana da minha convidada, falou assim: ô Alexandre, puxa vida, para sua volta não podia ter convidada melhor. Eu estou falando da minha querida Tânia Chaves. Boa noite, Tânia Chaves. Seja bem-vinda ao Painel Imagem e Credibilidade. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E eu fico feliz, porque esse é o primeiro episódio, cara. Olha que bacana. O primeiro episódio ao vivo no meu perfil do painel. Então, a nossa amiga, sua irmã e minha querida, sempre amiga Dirlene Silva, está aí dando boa noite. E foi ela que falou: não podia ter convidada melhor. Tânia Chaves, querida, faça bom uso da casa, esse espaço é seu, seja bem-vinda a esse episódio super especial do Painel Imagem e Credibilidade. Boa noite, Alexandre. Obrigada por esse convite. Que alegria estar aqui com vocês, inaugurando essa versão ao vivo. Espero fazer jus aí, a gente fazer uma live realmente interessante. Um beijo para minha querida irmã Dirlene. E vamos nessa, vamos junto. Antes de tudo, Alexandre, se você me permite aqui já entrando na sua casa e abrindo a porta. Vamos lá. Eu queria só me audiodescrever, porque a gente pode, né, agora ou mesmo no futuro, estarmos aí sendo assistidos por pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. Então, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, à altura dos ombros. Eu visto uma blusa com motivos de onça, fundo marrom e as estampas meio preto, assim. Estou com um colar meio grande no pescoço, na cor bege. Atrás de mim tem uma estante com 2 esculturas e um pedaço de um quadro mostrando. E uma parede branca ao fundo. É isso. Obrigada, Alexandre. Opa, que isso. Então eu não posso ficar para trás. Bora! Eu sou aqui, alto, louro, 1,78 m, uso óculos. O painel aqui, a minha parte ela é meio cinza, eu estou com a camisa cinza, enfim. E estamos aqui, eu não sei aí como a gente pode falar, galego, pardo, não, galego não, branco. Branco, não sei como é que se é isso mesmo, eu estou um pouquinho desatualizado, Tânia. Não, mas se falar galego, se você se sentir à vontade, não tem problema, mas a gente usa muito branco. Então tá bom. Olha aqui que legal. Josemar Costa dando boa noite para a gente. Aqui a outra, nossa querida Dirlene Silva também está aqui com a gente, dando boa noite. É isso aí. O Bruno Lago também está aqui dando boa noite para a gente, muito legal, ao vivo. E olha só que coisa linda que a gente está sendo chamado. Olha aí, olha que bacana. Mas nós somos, né? É isso, que coisa legal. Dirlene nunca falou uma verdade tão absoluta quanto essa, Alexandre. Eu tenho que concordar, vou até colocar de novo. Mas que bom tá aqui, ter você aqui, Tânia, vai ser muito bacana. Eu fiz uma provocação no flyer nosso lá do Painel Imagem e Credibilidade, te dando um tema que era comunicando e construindo uma história vencedora, né?
todas as pessoas, Dirlene, Andréa Greco, Luciano, Eduardo Bruno, Murilo Moreno, diversas pessoas que já tiveram aqui, Paula Cicarelli, Geisa Luz, todas elas têm uma história, têm um perfil, têm algo a comunicar de uma maneira muito intensa. Eles são... graças a Deus, esses meus convidados são reflexos de uma mensagem muito forte, muito autêntica, principalmente no LinkedIn, que é onde nós militamos e praticamente convivemos diariamente, né? E eu queria começar a perguntar, eu já sei um pouquinho, até porque já vi também lá no perfil do LinkedIn, mas, Tânia, quem é Tânia Chaves? Fala para a turma toda, apesar de ter gente que já te conhece, mas para aqueles que vai ficar no streaming, aqueles que ainda não te conhecem, quem é a Tânia Chaves? Então, Alexandre, quem é Tânia Chaves na fila do pão, né? Bom, a minha formação ela vem da área de comunicação, vou revelar a idade agora, eu tenho mais de 30 anos de carreira na área de comunicação. Então você tem 31 anos de idade, porque você deve ter começado com um ano. Quem me dera. E eu nunca tinha feito outra coisa que não trabalhar na área de comunicação. E aí eu vou contar um pouquinho disso daqui a pouco, mas para além disso... Por favor. Além disso, eu sou a mãe do Ismael, que é um garoto de 14 anos. Sou esposa do Robson, que é um artista plástico, cujas esculturas estão atrás de mim. Venho de uma família que nasceu, cresceu e viveu em Belo Horizonte, então a gente é meio árvore, assim, meio enraizada aqui nessa cidade. Como todo bom mineiro. Pois é. É uma família grande, nós somos 9 filhos hoje, né? Eu tive 9 irmãos, agora eu tenho 8 irmãos, sou das filhas mais novas, e a gente é uma família muito unida, assim, muito unida. Sou filha da Glória, que é uma dona de casa, e do Hélio, que é um pedreiro, que, infelizmente, ele teve um primeiro AVC aos 51 anos, que já o deixou completamente inabilitado para trabalhar, mas ele é vivo até hoje, graças a Deus. E a minha história vem muito aí construindo essa história de sucesso, né? Que cada um entende sucesso do jeito que acredita, do jeito que quer. Eu entendo sucesso muito como essa coisa da influência. Quando você influencia alguém, quando você consegue, com o seu testemunho, vamos dizer assim, com o que você consegue mobilizar pessoas e mudar a vida de pessoas, para mim isso já é muito mais sucesso do que uma conta bancária robusta, que eu também quero, mas ainda não cheguei lá, não. Sem dúvida. Mas, para além da conta bancária robusta, eu fico muito feliz de ter ter provocado nas pessoas aquela coisa eu também posso, né? Porque eu vim, quando eu estudei, e você mais ou menos é contemporânea a mim também, isso. Quando eu estudei não tinha nenhum incentivo do governo, não tinha nenhum programa para crédito estudantil, eu estudei no governo Collor, então um curso superior era algo que não existia nos sonhos de uma menina negra da periferia, filha de um pedreiro, de uma dona de casa. Mas eu nunca me conformei, eu sou eternamente conformada, e aí eu ousei achar que eu podia estar lá. E depois disso, veio muita gente do meu bairro, sobretudo, que acreditou que se eu podia estar ali naquele ambiente, eles também podiam. Então, isso, para mim, é um grande significado de sucesso. Não sei se eu fiz um resuminho aqui, mas é isso. Não, com certeza. E é muito legal isso, Tânia, porque... como você falou há pouco, nós vivemos praticamente, eu tenho certeza disso. Eu estava morando aí em Belo Horizonte nessa época também, a gente sabe como tudo é um pouco mais difícil, né? Quando necessariamente nós não somos pessoas de posse. Tudo é muito mais difícil quando existe algum tipo de pressão da sociedade que tenta restringir ou tenta limitar o avanço que a gente necessariamente pode dar, né? E precisa dar. Então, a questão do Estado tradicional, a questão da pressão necessariamente que
provavelmente poderia existir, isso denota uma perseverança muito grande, isso denota que barreiras foram rompidas, foram quebradas, né? Eu ouso dizer que foram arrebentadas, vamos falar assim, né? Literalmente. Literalmente. E por isso eu acho que é mais do que um motivo para a gente poder hoje ter uma oportunidade de assumir essa responsabilidade, de levar às pessoas, né, um pouco dessa experiência, porque se a gente conseguiu, né, Tânia? Se a gente consegue, todos vão conseguir, independente de credo, independente de cor, independente de, sabe, de denominação, entende? E a coisa toda depende necessariamente de perseverar, de perseverança. E isso é uma coisa tão importante que eu também puxo um ganchinho. Eu vou puxar um ganchinho também, porque você, bem avançando, bem rompendo com as barreiras, bem lá, vai daqui, vai para ali, etc, etc, rompendo, passando os obstáculos, de repente você tem uma boca e uma voz desse tamanho, e você, agora vou provocar. E aí você é ouvida, Tânia. Você é ouvida. E de repente vem um post que você, XP Investimentos, assuma o que você disse. O que você fez? Está errado. Retrate-se. Como é que foi isso? Como é que foi isso, Tânia? Como é que foi receber isso? E como é que foi a decisão de ter que chegar na cara e falar assim, tome uma posição, porque vocês estão errados, vocês não podem fazer isso. Como é que foi isso? Pois é. Na verdade, para mim não foi surpresa, tá, Alexandre? Sim. Aquilo foi só uma constatação e um retrato do que a gente vê em boa parte das companhias. Inclusive em muitas delas, assim como essa empresa que você falou, que vem com o discurso da diversidade em redes sociais, mas quando você vai ver, o retrato da empresa não é um retrato de diversidade. Só fazendo uma ressalva na nossa conversa anterior, eu acho também que todos podem, mas lamentavelmente para alguns esse caminho é mais tortuoso do que para outros. E eu acho que todos podem chegar onde gostariam e tal, mas, assim, infelizmente, a gente há que se criar ainda muitas oportunidades de acesso, porque para uns a estrada é cheia de buracos, cheia de percalços e pedras, e para outros é uma estrada, um asfalto novinho, como um tapete. Mas, então, assim, eu acho que, primeiro, não me assustou, porque é um retrato do que eu vivi nesses 30 anos de carreira. Tanto que na companhia que eu estou hoje, quando eu entrei nos primeiros dias, eu levei um susto, porque quando eu vi aquele tanto de negros na empresa, aquele tanto de pessoas, assim, exatamente do jeito que elas são, não era aquele negro passável, né? Aquele negro com cabelo alisado e tal, para tentar se adaptar a um padrão imposto, mas não, lá sempre, isso foi sempre muito inclusivo e muito diverso. Mas, nesses 30 anos de carreira, eu trilhei um caminho muito solitário. Assim. Eu não encontrava nas mesas de decisão e nas reuniões e nas rodas que eu participava pessoas como eu. Porque nós, infelizmente, estamos numa sociedade que o racismo está nas suas estruturas. Né? E como o racismo está nas suas estruturas, o acesso para os negros é sempre muito mais tortuoso e ainda é hoje. Então, para mim, primeiro, assim, não foi um susto, mas é aquela materialização que não precisa de explicação. Aquela foto de estudo. E aí, quando alguém veio e fez uma montagem, não sei se você deve ter visto essa montagem, sim, que colocaram a foto em cima e as fotos de uns garis embaixo. Você chegou a ver essa? Sim. Aquilo mostra, aquilo é um tapa na nossa cara enquanto sociedade de quão desigual nós somos, né? E como a gente precisa mexer nessa estrutura, o quanto essa estrutura precisa ser balançada, sacudida, revista, alterada, porque nós estamos em completo distanciamento e abismo social. Muito. E aí, eu por outro lado, Alexandre, não estou aqui querendo romantizar de jeito nenhum, mas, de certa forma, me causou uma alegria ver a indignação das pessoas. Porque se antes eu me indignava e isso ficava comigo,
Hoje isso virou uma crise, e que bom que virou uma crise, porque as pessoas estão questionando isso muito mais hoje do que, por exemplo, no meu início de carreira, né? Então, eu acho isso eu acho genuíno, isso eu acho ótimo, que as pessoas estão hoje questionando as marcas e estão perguntando e questionando, inclusive, a resposta que ela deu, né? Ela deu uma resposta extremamente padrão, e aí, assim, de novo, bombou de posicionamentos contra a nota que eles deram, porque era uma nota vazia. Então, e além de não ter assumido para si, porque quando ela entrega a marca dela para outrem, esse outrem também é ela, porque ela assinou embaixo. Sem dúvida. Então ela não pode, em hipótese alguma, se eximir de algo que se foi o terceiro falava da XP, pela XP. Então era XP, entende? Olha que responsabilidade, olha que responsabilidade. Só não falando muito, não cortando você, querida, a Irlene lá tá dando boa noite para gente, lá de Olinda, né? E também, eu acho que do Ceará, o Maicon também. Isso mesmo. Seja bem-vinda, Irlene e Maicon. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigada, esse povo do Nordeste maravilhoso, né? Então era isso, Tânia. E aí, o que deu em você? E aí, isso foi a motivação para você poder partir para cima e se posicionar? Na verdade, assim, eu fiquei, no dia que saiu a foto, eu vi que já tinha muito barulho, já tinha muita gente escrevendo a respeito, eu achei que não fazia sentido eu ia ser mais uma voz, reforçando aquilo que já tinha muitas vozes fortes e potentes abordando. Mas, quando eu vi a nota, e eu acho que foi na verdade, o maior posicionamento que eu fiz, em termos na rede, que quando eu vi a nota, eu falei, não, gente, poxa, tiveram 2 dias para poder pensar, para poder redigir, para poder se retratar diante daquilo, e aí me entrega uma resposta vazia daquela, né? E mais do que isso, gente, assim, a gente que trabalha com diversidade e inclusão, a gente trabalha com o que a gente chama de grupos de afinidade também. As empresas montam lá, e aí tem, por exemplo, uma galera que se interessa pela questão racial, outra galera que se interessa, ou que está na pele, ou que vive a questão mais de idade, outros a questão LGBT e assim por diante. E aí eles vêm justificar que trabalham em diversidade porque tem grupo de afinidade. Não é responsabilidade de grupo de afinidade responder por um programa que deveria estar na estratégia da empresa. E aí, assim, eu sinto muito. Quando eu vi a nota, eu tive que fazer um comentário, e meu comentário, assim, choveu de curtidas e de outros comentários gerados no meu comentário, que foi um negócio que me assustou muito. E aí eu perguntei isso para eles, falei, olha, mas há que se fazer ações reais, há que se mudar. E mais do que isso, uma coisa que eu achei muito importante pontuar para eles é o tanto que a diversidade vale a pena, tanto que ela é boa para os negócios, tanto que ela é boa em todos os sentidos. Então, assim, não é só uma moda, né, Tânia? Não é só uma moda. Cada vez mais a sociedade está super diversa, e isso é uma característica. Mas o que não dá para entender, e aí desculpa até reiterar isso, o que não dá para entender é que, por exemplo, e eu vou falar aqui o nome abertamente, apesar de a gente não ter falado, mas vou falar. A XP, ela perdeu uma excelente oportunidade de ganhar com os chineses que dizem que crise é sinal de oportunidade. Né? Eles perderam a oportunidade passou na frente deles e eles não agarraram isso, deram uma nota fria e se colocaram, vamos dizer assim, como vidraça para poder receber as pedradas. Então, denota, inclusive, também o pouco trato com a questão da diversidade na real. É exatamente isso que você falou. Na real, eles não devem ter uma política forte, verdadeira, deve ser mesmo para marketing, deve ser mesmo para poder chegar nas redes sociais e dizer, estou fazendo, etc, etc. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso que o teu posicionamento. E eu falei assim, puxa vida, eu vou buscar isso na Tânia,
para também ver qual foi o ímpeto, porque para poder chegar, o seu comentário foi quase que um post. Né, tem muito tão post profundo. Não tem tanto resultado. Olha o que a Dirlene está falando aí. Acredito que todos os negros com mais de 40 que conquistaram seu espaço sentiram essa solidão. Mas que bom que hoje é questionado. E é questionado, e precisa ser questionado. E não passarão. A Kelly, que é a nossa colega lá da Newton em BH, minha ex-colega da Newton, também sua colega de Belo Horizonte, está aqui falando uma solidão que dói, assim como a Dilene falou. Então, é complexo isso. Então, eu queria também eu quis ouvir de você, te provocar, para ver um pouquinho daquilo que a Tânia arde por dentro, sabe? Pro vigor, para a Tânia poder, inclusive, demonstrar para nós a força e a pujança que ela tem, que está claro para nós. Você trouxe uma coisa muito importante, Alexandre. Você trouxe uma coisa muito importante. Essas crises vêm para marcas e para empresas, e a gente, como profissional de comunicação, administra isso dia após dia. Normalmente, essas crises vêm, mas o que se faz diante delas, às vezes, tem muito mais força e muito mais valor do que a crise em si. Por isso que eu me posicionei eu fui me posicionar no pós, porque o que eles fizeram com isso, para mim, é mais grave, ainda mais grave do que o que foi feito. Ali pode... onde teriam oportunidades de reconstruir e de desenhar um novo caminho, ou de simplesmente falar, caramba, errei, me desculpem, vou começar a partir de agora a pensar alguma coisa. Né? E aí não teve nada disso. Então, isso é lamentável. E é uma coisa, né, Tânia? São jovens empresários. O que me assustou... aquele jovem exatamente daquele desenho que está ali, Alexandre. É aquele jovem Faria Lima, que veste as mesmas roupas, que calça os mesmos sapatênis, que se comporta, que frequenta os mesmos lugares e que faz uma foto daquela sem perceber a vergonha que está passando. É verdade. É verdade. Percebe. É verdade. Foi meio que para mim, particularmente, foi meio que uma decepção, porque eu achava que a XP quer dizer, Guilherme Benchimol e XP eram a mesma coisa. Eu hoje não sei, não posso dizer para você. Eu acho que o próprio Guilherme, que é atuante na rede onde a gente está, ele teve a oportunidade de se manifestar. Não consegui ver alguma coisa nesse sentido, mas é lamentável que isso pudesse não acontecer. O Josemar, aqui, o Josemar Costa. Josemar, boa noite, seja bem-vindo. É lá de Curitiba, está nos vendo aqui também. Né? Mas, Tânia, uma outra coisa que eu queria ver com você, que eu queria trocar essa ideia contigo. Como é que, eu estive vendo lá no seu perfil, como é que foi essa passagem de uma profissional que estava há 20 e poucos anos, não vou falar 30 não, 20 e poucos anos na comunicação, de repente entra na diversidade e inclusão, vira analista de diversidade e inclusão. Como é que foi essa passagem? Como é que foi isso? Olha, Alexandre, eu falo que para mim foi um ato de grande coragem, assim, porque eu já tinha essa bagagem toda na comunicação, estava na minha zona de conforto. Desculpa, o Guilherme o Maicon está perguntando aí quem é o Guilherme. Guilherme Benchimol é o presidente, o CEO da XP Investimentos. Isso aí. É um cara que é um influencer tremendo da rede LinkedIn. O cara eu acho que tem 1 milhão ou 600 mil seguidores, alguma coisa assim. O cara é forte. Desculpa, Tânia, eu só estava respondendo aqui o Guilherme. Sem problema. E aí, Alexandre, eu com essa jornada toda na comunicação, com 30 anos, se a gente não aprender, não aprende mais, né? Então, assim, eu já sabia bastante de comunicação, mesmo com todo esse revés que a comunicação passou quando veio o digital, que quando eu estudei não existia, era uma comunicação totalmente analógica, mas eu conseguia aí acompanhar essa alteração, essa mudança, e estava feliz na área que eu trabalhava lá no marketing dessa instituição que eu estou, da Ânima, né, que é onde eu estou hoje. Ânima Educação.
Exatamente. Estava lá feliz da vida, fazendo o que eu gostava, com a segurança que um virginiano adora. E aí aconteceram duas coisas aí que eu acho que foram fatores decisivos. A primeira foi a própria pandemia. Acho que todos nós fizemos, claro. Todos nós fizemos algum questionamento, a gente se olhou de outro jeito, e aí foi na pandemia que eu falei, caramba, eu preciso, além de preocupar com a formação que eu dou para o meu filho, eu preciso me preocupar com o filho que vai receber o filho que eu estou me esforçando em educar. E aí eu resolvi que eu estaria no LinkedIn contando as minhas histórias e me posicionando. Então, quando a companhia onde eu trabalho resolveu formalizar em forma de setor mesmo, de política, a área de diversidade e inclusão, eu já estava com esse posicionamento, que era um posicionamento que eu queria fazer de uma maneira totalmente despretensiosa. Eu queria apenas me posicionar para minimamente colaborar para que esse mundo fosse mais acessível a todo mundo. E aí, quando a empresa resolveu, então, formalizar e criar um setor de diversidade e inclusão, me convidaram para o recrutamento interno. E eu fiquei muito em dúvida, porque justamente isso, né? Eu estava na minha segurança, enquanto virginiana, feliz, fazendo o que eu gostava, à beira dos 50, e falei, caramba, será que eu agora faço essa transição? E hoje se reinventou. Exatamente. E hoje eu vejo, Alexandre, que eu não fiz transição. Eu continuo uma comunicadora, só que agora com mais essa skill da diversidade. E eu estou muito feliz, porque além de receber o meu salário, eu estou fazendo algo que ainda tem ainda mais sentido para o meu propósito. Mais do que criar uma campanha que gere sei lá quantos mil leads e que traga não sei quantos mil alunos inscritos, hoje eu consigo dar uma contribuição social ainda maior. A cada negro que eu trago para a companhia, que eu consigo através dos nossos projetos, né? Eu não sou a pessoa que contrata, mas através dos nossos projetos, a cada professor negro que está numa sala de aula, por exemplo, através do projeto de diversidade e inclusão, isso é potente demais. Isso tem um alcance gigantesco. Tânia, isso é tão forte. Olha, o que você falou foi uma conclusão por exemplo, da síntese desse espaço que a gente tem aqui, que é o painel Mais de Credibilidade. Quer dizer, por que é um espaço de comunicação para quem faz, para quem entende, para quem gosta? Porque nós somos emissores de comunicação. Nós somos receptores da comunicação. Nós recebemos mensagens, né? Emitimos mensagens. Exatamente. E, de repente, olha que coisa linda, que coisa forte. Trabalhando a comunicação convencionalmente, né? Você estava lá como boa virginiana, cravada, né? Com as raízes no chão, né? Aquela coisa. De repente, Tânia, vem se reinventar. Você vai continuar comunicando, mas agora eu quero que você olhe para aqueles que necessariamente precisam aqui. E eu vou te dar esse caminho. Cara, isso é bom demais da conta. Isso reenergiza, isso dá uma motivação, e você volta no gás dos 20 novamente, e vai para cima, e vai aprender, e vai ler, e vai conversar, e vai ver, e traz de dentro para fora todos aqueles valores que sempre você teve, as expertises e experiências que você passou lá atrás, né, para poder dar a direção. Então, sensacional a sua síntese. Mas é verdade. Mas é verdade. E a gente acaba sendo porta-voz, influencer. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Vou ser sincero a você, eu não gosto muito dessa palavra influencer. Também não. Porque eu acho que todos nós deveríamos ter consciência que nós precisamos usar de sabedoria, e sabedoria, para mim, é sinônimo de conhecimento mais... Aliás, informação mais conhecimento é igual a sabedoria. As experiências que a gente teve lá atrás são reflexo, hoje, produto, hoje é rico, é uma riqueza, é ouro nas nossas mãos. E a gente deve ter a responsabilidade de passar isso para frente e ajudar quem precisa. Então, essa é a conclusão, esse é o resumo
do que é o espaço do painel Imagem e Credibilidade, que você falou muito bem. Você resumiu direitinho. Eu não resumi, não. Eu até falei demais. Tá ótimo. Mas é assim, tudo que é bom dura pouco. Eu estou aqui, nós já estamos quase na meia hora. Eu falei que nós já estamos quase na meia hora. Mas eu não podia deixar de te perguntar, porque aí nós vamos ter oportunidade de falar os dois. Me conta que susto foi esse que você deu na gente, Tânia? Que negócio é esse de Covid, de hospital, de internação? Conta a história, mas mais do que história, conta a lição, conta aquilo que você necessariamente está trazendo de mensagem para quem passou, ou quem está passando algo necessariamente, ou que, né? Fala aí para a gente. Nossa, esse susto que eu passei em todo mundo e que eu tomei também, né, Alexandre? Porque, assim, nossa, como eu estava falando com você antes da gente entrar no ar, né? Eu tomei muito cuidado para não ser acometida por esse vírus. Então, eu não imaginava, e eu custei, inclusive, a realmente ir testar, porque não passava pela minha cabeça que, com tantos cuidados, eu teria tido Covid. E aí a gente vê o tanto que esse vírus ele nos visita de uma maneira que, às vezes, é difícil de controlar, né? Eu acredito que a minha contaminação ela se deu porque meu filho teve uma otite e foi a um pronto atendimento. E aí, né, aquele negócio de examinar boca, garganta, ouvido e tal, eu acho que pode ter sido aí o ponto cego. Mas outro detalhe que eu acho relevante falar é que eu não tinha nenhuma comorbidade, não tenho nenhuma comorbidade. Então, assim, para alertar as pessoas de que, assim, não é porque você não faz parte de um grupo que é eminentemente mais propenso a desenvolver um caso grave que você não possa desenvolver. Sim. E aí, outra coisa que eu percebi é que, assim, eu nunca me senti mal, nem quando eu fiquei internada, eu me senti mal, assim, fisicamente, aquela ânsia de buscar o ar e não achar, e, no entanto, a coisa foi se agravando, de uma maneira louca, assim. Eu cheguei no hospital achando que eu ia ficar ali 1 ou 2 dias, ia usar uma ventilação rápida ali, de repente me falaram que eu seria entubada. E foi tudo muito louco, né? E aí foram 9 dias entubada, e a lição que eu tiro primeiro, né? Aliás, tem várias lições, mas algumas delas, né? É que não precisa, a gente não necessariamente precisa ser de um grupo de risco, vamos dizer assim, para que a gente desenvolva a forma grave. Outra coisa é que a gente tem sim que tomar todos os cuidados, mas isso não Dani, querida, não é 100% de garantia, porque o vírus ele é muito sorrateiro, então é uma outra questão. Outra coisa que eu tiro de lição de estudo é o tanto que a vida da gente ela é incontrolável, por mais que a gente tente controlá-la, né? Eu lembro que lá do hospital, quando meu marido me ligou e que eu vi que eu ia realmente internar, e eu pedi para ele desmarcar os compromissos, eu tinha lives organizadas, eu tinha... a gente estava agendado, você lembra? Pois é. A gente estava agendado também. Eu tinha live agendada, eu tinha palestras para dar, eu tinha um tanto de entregas para fazer na empresa, e aí da noite para o dia, caramba, a coisa para, e a nossa vida ela é assim, e poderia ter parado ali, né? Assim, eu tive realmente ali no último fio, para ter parado ali. Então, e isso nos leva a avaliar muito a finitude da vida e o tanto que algumas coisas valem mais a pena do que outras, né? Sem dúvida. Então, eu acho que uma outra lição que eu aprendi, que eu tenho recebido até hoje, é um amor fora do normal das pessoas. E, sobretudo, dessa rede, assim, foi uma coisa incrível, a mobilização de pessoas. Algumas delas estão aqui. Cara, né, o LinkedIn é fantástico. É fantástico. Só ele podia proporcionar o movimento que teve na sua volta, Tânia. Pois é. Sabe? Foi muito forte. Foi muito forte. E foi uma coisa bonita, assim, um monte de grupos foram criados para poder fazer oração de todos os tipos de religião, e todas elas eu recebi, são bem-vindas. E muita gente se uniu em oração por mim, muita gente se tornou amigo
Obrigada, meu amigo. E muita gente se tornou amigo depois desse episódio, porque, por exemplo, Dirlene, mais Márcia Monteiro, mais Michael Witt, mais a Aline. Nossa, esqueci o sobrenome da Aline. Aline Souza. A Aline, eles se juntaram, criaram um grupo. Hoje elas são super próximas. Elas fizeram a gestão da crise, que foi uma coisa linda. Eu não preciso, quem tem amigo não precisa de assessoria. É verdade. Elas criaram uma gestão de crise. As meninas, elas conseguiram encontrar a minha família, a Adelaíse, que eu estava esquecendo o nome, elas conseguiram encontrar a minha família pelo Facebook e conseguiram fazer a ponte, trazer notícia para todo mundo, que está todo mundo assim, né? Eu estou todo dia na rede, de repente eu desapareço, né? Foi um susto muito grande. Mas foi um susto, Taninha. Foi um susto. De repente a gente estava lá naquele frenesi todo e de repente vem um post falando, opa, está acontecendo isso e isso. Parou tudo. Parou tudo. Sabe, eu não tinha noção desse alcance, sabe, Alexandre? E aí eu vejo hoje, assim... Andréia, querida... semana que vem eu estou com ela. É isso aí. E o alcance... Najara também, boa noite. Oi. O alcance que a gente tem, que às vezes a gente não tem controle sobre ele. E aí eu volto lá naquele assunto que a gente falou no começo, sobre o que é sucesso, o que é influência, né? Em momento nenhum eu ousei querer ser influencer e tal. Isso foi apenas... As coisas aconteceram de uma maneira muito natural. E, assim, eu apenas queria criar um mundo um pouquinho melhor para o meu filho, influenciar o mercado para que ele fosse mais legal. E aí, de repente, eu tenho muitas pessoas que hoje e que se modificaram, que se sentiram preocupadas e com medo. Teve uma pessoa, gente, foi tão linda, ela me contando a DR que ela teve com Deus em meu favor. Mas então, assim, teve muito depoimento bonito, muita gente teve experiência com Deus real, assim, através da minha história. Sim, eu não tenho dúvida. Assim, são coisas que eu nunca vou esquecer, né? A gente nunca vai esquecer. Tânia, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Eu creio. Tá? Então, essa é a frase do meu WhatsApp. O que aconteceu com você serviu, inclusive, para humanizar um pouco mais a nossa rede, verdadeiramente a nossa rede e as nossas conexões. É verdade. Porque quando nós estamos envolvidos numa situação, por exemplo, como essa que você estava vivendo, necessariamente o que nós estávamos fazendo, bom, aqueles que olharam com outro olhar, né, perceberam que uma corrente a favor de alguém estava acontecendo. Eu não posso dizer diferente, porque mais do que a corrente, como a minha querida Dirlene acabou de falar aqui, até na doença Tânia une as pessoas. Ai, que alegria. A Tânia foi o elo, Dirlene. A Tânia foi o elo para essas pessoas, porque a convergência é a Tânia Chaves, entendeu? E foi espetacular, surpreendente. E eu acho que isso chegou a você, né? Com certeza, em forma de tudo, de todas as formas possíveis, inclusive da forma financeira. Teve uma pessoa do LinkedIn que eu nunca vi na vida, assim, a gente é muito amigo, mas pelo LinkedIn, não sei onde ele mora, não sabe onde eu moro, que fez uma ajuda muito significativa para mim, porque a gente sabe, né, você também aí, claro, que a gente gasta com o pós-Covid. Claro. E assim, foi muito, muito bonito tudo que aconteceu e a gente tem que passar por essas coisas e tirar delas alguns aprendizados, né? E eu tirei muitos deles, assim, do tanto que a finitude da vida, o tanto o que realmente vale a pena, onde que vale a pena estar o nosso tesouro, onde vale a pena a gente depositar o nosso coração. Tudo isso. Como a Irlene está dizendo aqui, o amor e o bem só multiplica na rede. Pode parecer um negócio estranho, né, Tânia? Quando a gente fala uma rede profissional, assim, né? Uma rede profissional e teoricamente fria, mas na hora que você joga carga humana, você entrega a humanidade de fato, né? Você ultrapassa as fronteiras do LinkedIn. O que é uma coisa super top. E eu não podia deixar de falar isso para você, de te perguntar isso, porque como é que isso chegou para você? Porque depois que você volta, sabe,
Eu falei assim, putz, grila, agora tudo bem. Ô, Tânia, como é que você está? Alexandre, não posso falar. Podemos conversar mais tarde? Claro, sem problema nenhum. Ué, vamos nessa. O importante é que você esteja lá com a gente. Não é, Tânia? E aí está aqui você hoje com essa energia toda e trazendo para nós tudo aquilo que aconteceu na tua história e que serve de exemplo para muita gente, né? Mas, assim, deixa eu te dizer uma coisa que agora a gente costuma falar. A gente costuma... Todos aqueles que estão aqui nos assistindo agora, que já estiveram aqui na minha bancada, já conhecem a Hora da Bússola. A Hora da Bússola, você já deve ter visto o conteúdo, é a hora que a minha convidada ou o meu convidado fala assim, olha, esse recado aqui é para você. Então, o que a Tânia Chaves pode dizer da bússola? Mas eu queria pegar um ganchinho nessa bússola. Pós-Covid, reflexões, aprendizados. Qual é a sua bússola, Tânia Chaves? Eu acho que a principal bússola que eu tenho é o amor, assim. E eu acho que eu consigo, e eu recebo isso de volta das pessoas, eu consigo imprimir isso, inclusive, na minha escrita. Absolutamente tudo que eu conto é muito o que eu sinto, é muito o que eu acredito, é muito o que eu defendo. E eu acho que, quando você falou uma palavra aí, eu achei muito forte, e eu acho que ela tem muito isso, a humanização, né? A gente, há um tempo atrás, a gente tinha aprendido que empresa era uma coisa meio fria, onde a gente não fazia amigos, onde a gente estava ali para ganhar nosso dinheiro, onde a gente não tinha relacionamentos de afeto. E aí, quando eu trago para o LinkedIn algumas histórias carregadas disso, dessa verdade, desse coração, eu acho que isso bate e volta nas pessoas. E foi dessa forma que o pós-Covid chegou para mim. Que a gente precisa transbordar amor, porque de um dia para o outro as coisas podem mudar o rumo de uma maneira que para muitos, para mais de 560 mil, foi definitivo. E eu espero muito, e eu estou muito agradecida, e eu espero de verdade, com todo meu coração, honrar essa segunda chance que eu tive de ter mais dias sobre a Terra. Eu quero conseguir honrar da melhor maneira possível, entregando cada dia mais esse amor. Eu acho que esse é meu farol, essa é a minha direção. Estar sempre focada em todas as áreas, seja na financeira, na emocional, na profissional, enfim, a minha bússola vai ser sempre o amor, porque a gente sabe que é daí que vem todas as outras coisas, é do amor que procede todas as outras coisas. Tânia Chaves, caramba! Eu não podia ter melhor estreia do painel Imagem e Credibilidade ao vivo do que essa. Do que essa estreia. Cara, que é isso? Eu aqui tô ensordecido. Eu queria mesmo agradecer a você, né? A tua participação aqui, a tua vinda aqui, né? Fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz com a Andréia, com a presença da Andréia, a presença da Irlene, Najara, Dirlene, Kelly, Dani, Daniele, Maicon, Igor Rebola, meu amigo. Boa noite, um forte abraço para você. Que bom ter você aqui. O Josemar, né? A nossa querida e amada Dirlene Silva, né? Nossa parceira, a Bianca Piquet também. Então, toda essa turma que esteve aqui com a gente até agora, o Bruno Lago também, essa turma que esteve com a gente aqui até agora, tendo a oportunidade de ver esse conteúdo espetacular que você trouxe para nós, viu, Tânia? Eu queria agradecer a você imensamente a tua presença, né? Dizer para você que esse espaço é seu, você virá mais vezes, eu vou convidá-la mais vezes. Vai ser um prazer. Talvez um papo de quinta
né? A gente seja aí um case para o Papo de Quinta, mas é bom cada vez mais a gente ter essa oportunidade de falar um pouco das coisas da nossa vida, daquilo que a gente passou, da nossa experiência, trazendo essa sabedoria e oferecendo essa sabedoria como um conteúdo riquíssimo que você trouxe para nós nessa noite. Ai, Alexandre, muito obrigada. Também quero agradecer a cada pessoa aqui. O Alexandre já citou nominalmente todas elas, então não vou aqui falar de novo, mas dizer que cada vez mais o tempo é tão precioso, né? E a gente tem tanta coisa, e a gente é bombardeado com tantas opções do que fazer. Então, cada pessoa que dedicou aqui esses 40 minutos para nos ouvir, a gente precisa ser muito agradecido, muito de verdade, assim, muito obrigada por vocês estarem aqui. E, Alexandre, você falou uma coisa aqui que eu quero só dar um spoiler para a galera. Eu estava só esperando a voz melhorar, já estou quase 100%, ainda tem uma rouquidão aqui, tive que fazer um tanto de exercício antes de entrar no ar, mas assim que a minha voz, eu acho que é coisa aí de um mês, que a voz estiver boa, eu vou levar os casos de quinta para lives. E aí não vão ser só os meus, porque os meus já estão esgotando, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, eu já estou te convidando para ir lembrando aí da sua linha do tempo, seus casos de quinta, porque eu quero que você conte lá para a gente. Opa, não tenha dúvida, vai ser um prazer, Tânia. Ó, tem testemunha aqui, tem um monte de testemunha, hein? Vai ser ótimo, a gente vai rir muito. Não tenha dúvida. Gente, boa noite. Tânia, boa noite mais uma vez, obrigado. Tá? Foi rico demais. Um abraço para você, isso aqui para todo mundo, meu coração aqui para todo mundo que está aqui com a gente e ficou com a gente aqui até essa hora. Uma boa noite, obrigado. Esse foi mais um episódio do Painel é Mais Credibilidade, com um espaço que é dedicado a quem faz comunicação, para quem é personagem da comunicação, para quem gosta de comunicação. E na próxima semana, se Deus quiser, como eu costumo dizer, eu vou estar aqui com mais uma brilhante convidada ou convidado e mais uma brilhante entrevista e um brilhante conteúdo. Tá bom? Incrível. Um forte abraço, obrigado a todos, uma boa noite. Pessoal, a pandemia não terminou, não. É isso aí. E vamos para cima, vamos para cima. Um beijo, um abraço, um beijo a todos. Valeu.